Aí você pode bater a claquete Tá, agora. pra aquela, né? Pra essa daqui. Tá. Tem que falar alguma coisa ou não? Não, pode falar o que você quiser, mas Tá. assim... Filme falando. Adoro bater claquete, gente. Ai, que bom. Mas eu adoro falar. Mas assim, é bom, né, também, né? Porque é bom ter aquela conversa, assim, descontraída, né? Às vezes você não pode terapia ter... eu adoro por isso, eu adoro, eu fico falando, meu egocentrismo agradece. Eu fico falando horas de mim, gente, é o máximo. E eu acho que eu gostaria de entrevistar também, sabia? Jura? Eu sinto que sim. Não sei, nunca tentei, mas eu gosto de escutar também, então, ao mesmo tempo que eu gosto de falar, eu acho que eu gosto tanto de falar quanto de escutar. Então, acho que nos dois lugares eu me daria bem. Isso serve pra você, assim, de estudo, assim, de ouvir as pessoas, você gosta de olhar, assim? Demais, em todos os sentidos. Eu sempre fui uma pessoa que eu fui bem na escola, nas provas, tudo, porque eu escutava a matéria enquanto estava tendo aula, eu prestava atenção e eu não precisava estudar depois. Porque quando eu parava para estudar, eu sentia que não fluía, sabe? Quando a matéria era mais difícil, mais complexa, eu sentava, estudava direitinho, fazia meus resumos e tudo mais, mas eu sentia que eu aprendia muito mais e eu ia muito melhor quando eu simplesmente prestava atenção, porque eu sempre fui uma ótima ouvinte. E no meu trabalho também, como atriz, tudo, ouvir também é sempre muito bom, então escutar as pessoas, eu adoro assistir atores em podcasts, escutar, né? Porque ouvir eles falando das técnicas deles ou da experiência deles também é uma coisa que eu sinto que agrega muito pra mim. E também muito observadora, então do mesmo jeito que eu gosto de escutar podcast dos atores falando, eu gosto muito de observar num set de filmagem tudo, todo o processo, porque eu acho que isso é algo que agrega muito pro ator saber de outras áreas também, não só da área da atuação, o ator saber o porquê que a luz tá ali, o porquê que a câmera tá aqui, o porquê que tá escrito isso no roteiro. Eu sinto que tudo isso agrega muito também no trabalho do ator. Sabe? Ele entender um pouco mais, não só da área dele, mas da área das outras pessoas também. Você sente isso assim também? Você gosta de alguma etapa específica do processo, assim? Você gosta mais do momento da leitura, quando você já tá em cena? Sinceramente, eu gosto de todas as partes. É uma coisa muito doida. Eu tava pensando esses dias... qual que eu achava que era a minha parte preferida de ser atriz. E eu não consigo escolher uma, porque eu amo a parte do lançamento, por exemplo, porque, não sei, você lançar um filme, receber as críticas positivas, negativas também, que servem pra você melhorar, saber que as pessoas estão admirando o seu trabalho, tudo isso é muito gratificante pra mim, eu amo essa parte. Mas também a parte de filmagem é algo que me encanta muito, acho que porque é algo que realmente eu faço por prazer mesmo, sabe? Estar em um set de filmagem, a rotina de você acordar cedo pra filmar, de você ter que decorar as falas, de você ter aquela troca com os atores, tudo isso faz muito bem pra mim. Então, eu gosto muito dessa parte da criação também, não só de atuar no projeto, mas de criar o projeto. Quando eu assisto um filme, eu fico pensando, nossa, eu faria isso diferente. Nossa, essa personagem, ela poderia muito ser assim. Coisas assim, que a minha cabeça já começa a criar e pensar. Então, essa parte da criação é algo que eu gostaria muito de participar, porque às vezes eu sinto que seria legal poder ter o meu dedinho ali, sabe? E esse passo também, assim... Eu queria voltar também um pouco, assim, começar também daquele momento que você começou a atuar, assim. Porque eu acho que é legal falar dessa trajetória toda, porque é impressionante o quanto que você também já conquistou, assim. Eu acho legal isso, assim. Tudo começou quando eu tinha 8 anos de idade e eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito criativa, essa pessoa de pensar, de querer fazer, artística mesmo, mas eu era muito tímida também ao mesmo tempo. Então, eu era essa pessoa mais dentro de casa. Eu lembro que eu tinha um celular que eu amava gravar filmes com as minhas amigas antes de pensar em ser atriz. Eu escrevia os roteiros, nem lembro onde eu fazia, mas devia ser alguma coisa no celular, no bloco de notas. Eu escrevia uma história X e eu chamava minhas amigas pra gravar. E aí eu pegava meu celular e aí eu fazia cenas, e aí a gente trocava de roupa, daí fazia e atuava. E aí depois eu ia editar no iMovie mesmo, que era um aplicativo que eu tinha. E eu amava fazer isso, eu amava a parte da criação, de sentir que eu era a responsável do projeto. E eu amava também atuar. Eu amava dirigir as minhas amigas, eu me sentia muito importante dirigindo as minhas amigas.
amigas que nem são atrizes, nem querem ser atriz, mas eu forçava elas a fazer o filme comigo. Então eu sempre tive essa veia artística. Mas eu fui mesmo me aprofundar nisso quando a minha irmã surgiu com essa vontade de ser atriz de fato, porque eu acho que até então eu sempre gostei disso, do mesmo jeito que eu gostava de filmar, que eu tô falando, eu gostava muito de assistir também. Na época eu assistia muito as novelas da SBT, era muito fã da Larissa Manoela, da Maísa, assistia muita coisa, também gostava muito, mas eu acho que não tinha caído a minha ficha de que eu queria estar nesse lugar. Mas a minha irmã surgiu com essa vontade de ser atriz, até por uma questão escolar, porque ela tinha muita dificuldade de acompanhar as matérias e uma vez a própria escola sugeriu que ela investisse ou nos esportes ou no teatro que tinha na escola. E a minha irmã acabou passando por todos os esportes, não se adaptou com nenhum até ela cair no teatro, que ela se apaixonou pelo teatro e ela falava daquilo com tanto gosto que acabava me fazendo passar vontade também. Até que ela pediu pra minha mãe colocar ela numa agência de atores. Eu lembro que eu via a minha irmã recebendo os testes e eu falava, caramba, isso é muito legal. E eu amava ajudar ela a decorar os roteiros pra fazer um teste. Eu sempre ajudava ela fazendo a outra personagem. E eu amava aquilo. Até a minha mãe percebeu que eu tinha talento pra aquilo, mas ela não levou muito a sério. Até eu pedi pra ela também me colocar numa agência. E ela achou que era coisa do momento, porque eu também era daquelas que uma hora eu sonhava em ser veterinária, outra hora eu sonhava em ser jogadora de futebol, outra hora eu tava nesse tempo todo nessas mudanças e com essas vontades de criança de querer ser. Mas surgiu o teste da Turma da Mônica, que na verdade veio pra minha irmã, mas minha irmã já tinha passado da altura, enfim, minha mãe resolveu me levar no lugar dela só pra eu ter a experiência ali, sabe, pra eu calar a boca. E eu fui, fiz, amei. Me apaixonei, eu gostava daquele processo mesmo de decorar o roteiro, de ir fazer o teste, de aquele nervosismo, sabe, de entrar em cena, mesmo que fosse para o teste, eu gostava muito daquilo. E fui passando de fase em fase, e hoje em dia eu não me imagino fazendo mais nada mesmo, assim, eu não me imagino sentada num escritório não me imagino, eu me imagino simplesmente fazendo arte. E a arte que for, de atuar, de escrever, de dirigir. Infalível. Uma aventura do tamanho dessa amizade não cabia só nos quadrinhos. Mas a floresta à noite, ó, perigosa demais pra vocês, hein? Tá com medinho, Mônica? Que barulho foi esse? Acho que foi da minha barriga. O que é importante pra você, assim, em termos de direção, né? Porque a gente sabe que a direção é muito importante também, né? Assim, muito. No caso da Turma da Mônica, o Daniel foi essencial, né? Essencial. Assim. Eu acho que a direção é importante em todos os quesitos, em todas as áreas. Mas eu gosto muito de quando o diretor tem uma certa cumplicidade com o elenco e dá uma certa liberdade pro elenco também, que foi o que o Daniel fez com a gente em Turma da Mônica. Já trabalhei com outros diretores que também me deram super liberdade. Recentemente eu fiz Mal Me Quer, uma série que vai sair, não tenho certeza se sai esse ano, mas é uma série de comédia com a Júlia Rabelo, Felipe Abib. É uma série que tá super legal. E o diretor foi o Luiz Pinheiro, que ele fez também Manhãs de Setembro. Ele é um diretor absurdo e ele também deu muita liberdade pra criar minha personagem. Eu achava incrível que, assim, eu enxergava ele como o Luiz Pinheiro, o diretor. Fez Manhãs de Setembro. Tipo, ele é incrível, muito talentoso, ele é um cineasta. E aí, ver ele, quando tava gravando uma cena, ele virava pra mim, e ele corta, e ele... Na hora de assistir ali no vídeo assiste, eu sentava pra ver minha cena, daí ele... O que você acha, Júlia? Você gosta? Aí eu dava uma observação dele, acho que é por aí mesmo. Ele trocando ali um papo comigo, tipo, perguntando a minha opinião, porque na minha cabeça isso era muito louco, assim, sabe? Ele quer saber a minha opinião, ele tem muito mais experiência que eu, mas eu acho que não é sobre experiência, é sobre a cumplicidade. Se ele discordasse de alguma coisa que eu falasse, ele ia rebater, ele ia falar outra coisa até a gente chegar numa conclusão. E é o que o Daniel fez também. O Daniel, ele deu muita liberdade pra gente criar os personagens, porque eram personagens que já existiam nos quadrinhos e tinham suas características marcantes, a Mônica sendo aquela menina forte, intensa, a dona da rua, mas ele deu muita liberdade pra eu acrescentar coisas que a Mônica era na minha percepção também.
Então, eu enxergava a Mônica, além dessa menina forte, que dava coelhada nos meninos, eu enxergava uma fragilidade nela também. Eu enxergava um lado emocional, um lado romântico nela também, sabe? Porque ninguém é só uma coisa também. Então, o Daniel deu essa liberdade da gente inserir essas características nos personagens e eu acho que isso fez toda a diferença. A gente não seguiu à risca só o que estava ali nos quadrinhos. Até porque um live action, no geral, ele tem que ter suas características únicas também. Porque se os personagens forem ser literalmente o que eles são nos quadrinhos ou que seja num livro, vai ficar repetitivo. Então é mais fácil você pegar para ler, né? Não precisa ter o trabalho de ter uma adaptação. Então, essa liberdade que ele deu pra gente criar os personagens foi algo muito legal, que até me serviu muito de experiência, porque faz a gente pensar, né? Faz o ator pensar nas possibilidades, faz o ator tentar diferentes caminhos e descobrir o que funciona mais com o personagem, qual caminho vai ser melhor para a trajetória do personagem. E também o tanto que o diretor se entrega para aquele trabalho, porque o Daniel, por exemplo, é um que quando ele tá em um projeto, ele vive aquele projeto. Ele não consegue falar de outros ao mesmo tempo. Ele tá vivendo aquele projeto. E você consegue ver a diferença no resultado do que você está assistindo. Então acho que passa a ser não uma coisa superficial de o diretor fazendo a parte dele, passa a ser o diretor pensando no projeto e pensando no resultado que ele quer ver no final. Assim, o Lições e o Laços, você teve um período ali junto, como você falou mesmo, convivendo e tal. Mas você sentiu a diferença naquela época já, quando você fez um filme para o outro, assim? Você sentiu diferença já até na sua interpretação, você revendo o seu trabalho? Porque isso é muito bacana, né? Você teve essa chance, né, de fazer eu acho que tudo que eu sei até hoje, todo o meu aprendizado, minha experiência que eu adquiri com o tempo, eu acho que foi resultado literalmente da experiência que eu tive, da vivência que eu tive nos sets de filmagem. Porque eu nunca tive um tempo de fato para estudar atuação, para procurar sobre, porque eu fui emendando um projeto no outro e acabou que tudo aconteceu muito rápido, mais rápido até do que eu idealizei. Então eu acabei não tendo esse tempo para aprender, mas acabou que, de certa forma, tudo que eu sei até hoje foi porque eu vivenciei. Então eu consigo ver muita diferença de um projeto para o outro. Eu já consigo ver diferença do Laços para o Lições, consigo, porque até ali se passou bastante tempo e um filme em si já é suficiente para você aprender muita coisa. E eu faço questão de me entregar e estar com a minha cabeça aberta para receber todos esses aprendizados. Porque não adianta você se jogar em um projeto achando que vai aprender só por estar ali, porque você não pode estar ali superficialmente, sabe? Você tem que estar ali de cabeça aberta, prestando atenção no que você está fazendo. Eu sou muito autocrítica, então sempre tem aquele projeto que quando eu assisto, eu falo, eu poderia ter feito diferente, aqui eu não gosto disso, mas eu uso isso não para ficar me crucificando, para ficar me criticando no que eu fiz, porque eu acho que o que passou, passou. Mas eu uso isso para poder fazer diferente no meu próximo. Mesmo tendo feito Turma da Mônica, que é um projeto gigante, e tendo já feito 7, 8 filmes, não tenho certeza. Eu não acho que eu sou completa. Eu acho que eu tenho muito a aprender ainda. Tenho muita experiência a viver ainda e aprendendo cada vez mais, mesmo tendo consciência de que eu nunca vou estar completa. Porque eu acho que mesmo que um dia eu trilhe uma carreira internacional e todo mundo considere que eu ganhei a vida, eu não acho que eu ganhei a vida. Eu acho que não se ganha a vida assim. Eu acho que... Até porque se você considerar que você ganhou a vida, vai passar, tudo vai passar a ser sem graça. O legal
a água na boca que eu tenho, a vontade que eu tenho de fazer as coisas que eu faço é justamente porque eu sinto que eu ainda tenho lugares a chegar. É justamente porque eu sinto que eu não ganhei na vida ainda. E é isso que me dá força pra continuar e querer cada vez mais. Na boa, vai pro quarto, vai assistir uma TV. Você não acha que é cedo demais pra esse namoro, Luísa? E sabe o que eu daria tudo pra ter de volta? Admiração da minha filha. Meu amor, mas ela te ama, ela te admira. E eu quero te perguntar também do Chu. Eu tive aula com o Chu. Você teve aula com ele? Aula com o Chu. Ele é ótimo, ele é um querido, eu adoro o Chu. Ele tem um coração enorme. Ele dá muita liberdade. Eu gosto muito. Quem me acompanha no set de filmagem sempre é a minha mãe. Não só nos sets, mas em tudo que eu faço. Porque eu sou menor de idade, mas eu acho que mesmo quando eu for maior, eu vou sempre querer estar com ela no set, porque faz toda a diferença pra mim. Mas uma coisa que eu fico muito feliz é quando as pessoas dão importância pra ela e não tratam ela só como minha acompanhante. Não é, viu? Sabe? Porque ela não é só minha acompanhante, ela tá ali pra me ajudar. Ela é minha responsável, mas acima de ser minha responsável, eu coloco ela no lugar de minha gente. Mesmo que ela não seja, eu tenho uma pessoa que faz esse trabalho pra mim, mas pra mim ela é também. Ela cuida, ela se importa com as minhas coisas, tanto quanto a minha gente se importa. Porque ela é minha mãe, ela é minha responsável. Então eu coloco ela nesse lugar. Quando eu vou fazer uma reunião, por exemplo, eu coloco ela no lugar de falar junto comigo. Às vezes ela tem até medo de falar para as pessoas não acharem que ela tá me calando, me omitindo e que ela tá querendo mais do que eu. Mas eu falo, tipo, cara, relaxa, eu tô te colocando nesse lugar, eu quero que você fale, sabe? E eu gosto muito que o Chu, ele coloca ela nesse lugar, ele ele pede opinião pra ela, ele coloca ela lá no vídeo, assiste pra assistir a cena junto com ele e pergunta: o que você achou, Adriana? E eu acho isso incrível, porque faz diferença pra mim também, sabe? Eu não quero só eu ser bem tratada. Não adianta pra mim só eu ser bem tratada. Eu quero que minha responsável também seja, minha mãe seja bem tratada também. Mas, além disso, ele também é um ótimo profissional. Ele tem essa troca, ele pergunta a opinião, ele sempre me deixava muito confortável num set de filmagem. Eu sentia que, no momento que fosse, se eu chegasse e falasse pra ele: Chu, não gostei dessa cena, a gente consegue fazer de novo, mesmo que a gente estivesse com o tempo contado, ele ia me escutar, ele ia fazer de novo. E eu gosto muito disso, o trabalho dele eu gosto muito. Mas legal que você fez 2 filmes com ele, né? 2 filmes. Uma sequência, assim, né? Foi rápido. Foram 2 assim, filmes, né? O Morando com Crush, na verdade o primeiro foi o De Repente Miss. Não, e o Morando com Crush depois. E os 2 foram muito legais. Foram 2 projetos que eu senti que eu participei muito de fato, sabe? O De Repente Miss foi uma comédia que eu faço filha da Fabiana Carla, que é uma atriz maravilhosa. Inclusive eu tava com ela recentemente e maravilhosa tanto na frente das câmeras quanto fora. Ela é uma atriz de uma generosidade, assim, muito bonita de se ver. E assim, eu gosto de comédia porque me tira do meu lugar de conforto, sabe? Da minha bolha. Porque eu não me considero uma pessoa engraçada. Eu acho que se eu tenho alguma fala engraçada é por conta do dia a dia. Não é porque eu sou uma pessoa cômica. Eu não me considero cômica, pelo menos. Então fazer uma comédia foi muito assustador pra mim inicialmente. Eu acho, inclusive, que é uma coisa que as pessoas não falam muito isso. As pessoas não têm noção de quão difícil é fazer comédia. As pessoas acham que difícil mesmo é só você chorar em cena. Mas não é só isso. Vai muito além disso. Então, pra mim, eu acho que, inclusive, pra mim, fazer comédia é muito mais difícil do que chorar em cena. Porque a comédia tem que ser uma coisa que não adianta, tem que ficar natural. Se fica forçado, não fica engraçado. E fica ruim. Sim. Então, quando eu sou colocada pra fazer filha da Fabiana Carla, que é uma atriz tão engraçada naturalmente, me assustou muito. Eu falei: caramba, o que eu tô fazendo? Me deu uma insegurança absurda. Mas eu me entreguei pro projeto e eu tive uma troca muito legal com o elenco. E o Morando com Crush, de certa forma, também, porque foi meu primeiro filme com par romântico. Também é uma comédia romântica, né?
O Turma da Mônica tem ali um quê de romance entre a Mônica e o Cebolinha, mas nada muito aflorado. Como foi o Morando com Crush. Então eu tive que também trabalhar essa coisa da timidez, sabe? Do constrangimento, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E com o tempo eu fui melhorando muito isso, eu não gostava de ser tímida. E hoje em dia eu me considero uma pessoa zero tímida. E eu amo o fato de não ser tímida, eu amo isso. Eu acho que se não fosse o cinema, eu continuaria sendo uma menina muito tímida, que teria vergonha de pedir água para um garçom. A minha irmã é assim. Mas hoje em dia eu não sou mais assim. Mas de certa forma, o Morando com Crush não era só o fato de ser tímida, era o fato de as cenas mais delicadas, mais íntimas, assim. Não teve nada muito íntimo, óbvio, é um filme adolescente. Mas as cenas de beijo, por exemplo, que era algo que eu nunca tinha feito, tive que trabalhar aquele constrangimento, mas acabou que o Vitor Figueiredo, que é quem fez o meu par romântico, ele tava mais tímido do que eu, então acabou que eu tive que tentar mais deixar ele confortável do que eu mesma me preocupar com a minha timidez. Então acabou que no final eu até esqueci que eu tava tímida, que eu tava nervosa, porque eu tava me desdobrando pra deixar ele confortável, sabe? O que eu acho que foi bom pra mim, porque eu esqueci que eu tava nervosa, sabe? E eu tava me desdobrando ali pra fazer ele ficar bem com a cena e ele gostar da cena. Vai sair? Eu marquei um cinema com uma pessoa. Faz uma eternidade que ele é meu crush. É o Hugo. Hugo, vem cá, Hugo! Você tá livre amanhã de noite? Tô. Eu também convidei uma pessoa. Já vai! Oi, você é a Luana, filha do Fábio. Isso. Prazer, eu sou a Antônia. E esse aqui é o meu filhote. Vem aqui, filho. Hugo. Você sentiu isso, assim? Você sentiu logo quando você começou? Assustou o tamanho da duração de tempo que leva pra filmar uma cena? Isso, por exemplo, porque, né, às vezes a gente, sei lá, fica 10 horas num set. Sim. Isso pra você logo quando você começou, porque depois você acostumou, assim, você virou uma rotina. Mas no início isso era uma questão, assim, isso pegava? Era, assim. com certeza. Eu acho que não era uma questão no sentido de me cansar, porque eu falo pra todo mundo que essa é uma coisa que mais descansa do que cansa. Talvez canse corporalmente, mas mentalmente é uma coisa que me relaxa e me faz feliz mesmo. Então nunca foi uma questão pra mim nesse sentido, mas no começo me impressionou porque eu olhava pra grandiosidade daquela produção, não só da Turma da Mônica, mas dos outros projetos que eu fiz também. A Turma da Mônica foi meu primeiro, então foi quando eu tive esse impacto, mas você olhar pra grandiosidade de tudo aquilo e você fala, eu não imaginava que era tanta gente por trás das câmeras para fazer um projeto acontecer, sabe? Porque é muita gente num set de filmagem, é muita gente na pré-produção que não necessariamente vai pro set de filmagem, é muita gente na pós-produção que também talvez não foi pro set de filmagem, é muita gente no elenco, é muita gente. O lugar faz toda a diferença. Então o Daniel, por exemplo, ele eu falo que o Daniel é bizarro. Essa é a palavra que eu uso para descrever ele, porque a gente gravou Turma da Mônica Laços em 5 cidades. E tinham lugares que era assim, uma floresta em Poços de Caldas, uma floresta em Olambra. Aí você fala, pô, Daniel, são florestas. Floresta, você pega aqui no matinho atrás do meu prédio, é floresta. Mas faz diferença. Quando você olha o filme, você fala assim, mas tinha que ser aquela floresta, sabe? Ele sabe o que ele tá fazendo. Então eu achava isso muito louco, porque são detalhes que precisou de alguém para visitar todas aquelas locações, para falar quais que valiam a pena a gente ir, quais não. Então, cara, um projeto tem um processo absurdamente longo e absurdamente complexo, sabe? Mas que tudo é extremamente relevante e faz diferença no resultado final. Você já fez dublagem também, né? Mesmo gravando o som direto, às vezes acontece, né? Para quem não conhece,
às vezes acontece de rolar de ter que gravar depois na pós, fazer a dublagem pra cumprir a cena. Quase sempre acontece. Quase sempre, né? Eu gosto do processo da dublagem, assim, porque quando você... Eu não sei, eu sinto que... Eu fiz o Perlimps recentemente. Recentemente não, inclusive eu fiz, foi acho que meu segundo trabalho depois do Turma da Mônica, então ó, muito tempo, mas lançou recentemente, se eu não me engano, em 2022 ou 2023. E o processo foi muito divertido, porque foi um desafio pra mim. Aprendi o que é dar voz pra um personagem. Eu entendi que pra você ser dublador, você precisa atuar também, não é só você dar voz, você precisa estar atuando, você precisa ter verdade no que você está falando, não é só a sua voz, é a intenção da sua voz. Então tudo isso me fez também adquirir um certo conhecimento, foi um processo que eu gostei muito também. Tenho muita vontade de fazer outras dublagens também. Como é que foi trabalhar com o Alê, né? Eu adoro o Alê, o Alê é maravilhoso. Eu acho que né? A Vivi também, ela é incrível, os dois assim, fazem um trabalho tanto em dupla quanto individualmente, que é muito bonito de se assistir. E eu acho que assim, cara, eu acho que esse é um projeto que me surpreendeu muito, assim, o resultado, porque eu comecei, como eu falei, foi acho que meu segundo projeto da minha carreira. Então eu não tinha muita experiência e eu tava fazendo aquilo ali porque era o que eu gostava de fazer, uma dublagem legal, que na verdade é uma voz original, né? Porque quando é feito aqui no nosso país de origem, o desenho é feito em cima da nossa voz. Então a Bruoli, que é a minha personagem, foi criada com as intenções que a minha voz passou. Isso é muito legal também. Mas eu acho que eu fui fazendo ali porque eu tinha gostado da ideia de dar voz a um personagem, mas eu não tinha noção ainda do que esse projeto ia se tornar. É uma história que mostra a visão das crianças, a ótica das crianças sobre o mundo, sabe? E o mundo sendo uma coisa tão complexa, com tantas questões. E tem uma mensagem muito bonita, também muito complexa. Então, na época eu lembro que eu não entendia a história, eu não entendia a mensagem. E eu fui entender quando lançou, que foram tipo 4 anos depois. Bastante tempo depois, eu fui entender quando lançou, que eu fui assistir o filme pronto e eu parei pra de fato entender a história, que eu já tinha amadurecido um pouco mais, e eu prestei atenção e cada detalhe é contado de uma maneira muito complexa e muito bonita e muito bem contada. E muito isso por conta do Alê, pelo trabalho do Alê, né? Além, visualmente falando, o projeto é muito bonito. Eu acho que é digno de Oscar, sabe? O Alê já concorreu ao Oscar e com toda a razão. Dá pra entender, dá pra saber por quê. Quem está aí? Você está diante de Claire, agente secreto do Reino do Sol. Eu sou Bruno, agente secreto do Reino da Lua. É Lobo! Lobo! O bosque está em perigo. Precisamos dos Perlimps. Nós? Não tem nós. A Rainha da Lua me contou que a união dos Perlimps é capaz de criar a maior energia de todas. E só a força deles pode deter os gigantes. O que é importante pra você num roteiro, assim, quando você recebe um roteiro? Para além da história, né? Acredito que a história seja o principal, né? Claro. Não ser uma história rasa, sabe? Superficial, onde os personagens são rasos, os personagens têm uma personalidade só, a protagonista é aquela protagonista com personalidade de protagonista, que é sempre tímida, a menina que sofre, a menina do bem, Não, eu acho que todo mundo tem camadas. Ninguém é uma coisa só. Ou o valentão da história, que é só valentão, e ele é marrento, e ele é encrenqueiro. Não! Todo mundo tem camadas e todo mundo tem mais de uma característica, sabe? Todo mundo tem uma história, né? E eu gosto quando o roteiro sabe contar essa história e sabe comportar os personagens de uma forma que ele não se torne uma coisa só. Então acho que isso faz muita diferença. Essa criação dos personagens, o desenvolvimento dos personagens, o desenvolvimento da história, quando não é aquela história que acaba atropelando tudo e
as coisas acontecem sem ter tempo direito pra ter acontecido, mas aconteceram, porque precisa terminar o filme, sabe? Eu acho que isso faz parte da história ser bem contada. Porque eu quero fazer bons projetos. Talvez um dia eu faça coisas que eu me arrependa e eu não acho que isso seja ruim. Eu não vou me tornar uma péssima atriz porque eu fiz um projeto ruim ou um projeto que eu me arrependi. Não. Mas eu acho que enquanto eu puder escolher meus trabalhos de acordo com os meus princípios hoje, se hoje, na minha opinião, esse projeto fizer sentido para minha carreira, eu gosto de poder escolher. Talvez amanhã esse projeto não faça mais tanto sentido na minha carreira e eu fale, talvez eu não... Acho que eu não devia ter feito esse projeto. Mas na época fez sentido eu fazer. Então tá tudo bem também. Sim. Mas eu gosto de escolher os trabalhos que eu faço e eu gosto de... Enquanto eu puder, eu gosto de escolher. Porque eu sei que vai ter um dia que eu vou ter que pagar minhas contas e eu vou ter que fazer. Mas enquanto eu não tenho essa necessidade, eu quero poder escolher. Cinema nacional é uma coisa que eu consumo muito e eu sempre faço questão de passar isso pro meu público, sabe? Infelizmente o cinema nacional é desvalorizado, mais desvalorizado do que o cinema internacional, infelizmente, o que não tem motivo nenhum, porque é um cinema muito bom, muito bonito, muito bem pensado, realmente, eu acho que é um dos meus preferidos. Mas eu faço questão de passar isso pro meu público, porque também as pessoas da minha idade não estão consumindo mais tanto cinema nacional. Então eu, sendo uma adolescente que tenho certa influência para um público também da minha idade, faço questão de passar isso para eles. Porque talvez eu seja uma influência, talvez eu seja um dos meios de fazer essas pessoas se interessarem pelo cinema nacional. Então, eu sinto que nesse quesito eu sou bem brasileira, sabe? De falar, assistam coisas brasileiras, olha, oi, o Brasil tá aqui, olha, Brasil, sabe? Para as pessoas prestarem atenção nisso. E é uma sensação tão gratificante de poder olhar a minha carreira e ver os projetos que eu fiz e sentir orgulho. É realmente uma sensação muito boa, sabe? Poxa, obrigado demais. Ai, obrigada a você, obrigada a vocês, foi muito bom, amei. Obrigado pelo tempo. Falei muito? Não, foi ótimo. Foi ótimo. A gente quer, na verdade, que você fale, pra gente conversar, pra falar. Que bom. Gostou? Obrigada. Amei. Que bom. Muito bom. Legal. Muito bom.